12, já estamos no sábado, hein? 00:12, a gente está chegando de novo com troca de passes. E você pode continuar mandando sua mensagem pra gente aqui por meio da hashtag troca de passes. E olha, a gente vai falar agora sobre Bragantino e Corinthians. Promete ser um belo jogo de futebol esse Bragantino e Corinthians. O jogo acontece lá em Bragança Paulista. Bragantino finalista da Copa Sul-Americana, vai enfrentar o Atlético Paranaense. E o Corinthians empolgado, né, Rafael Rezende? Porque os 4 contratados, né, os reforços de peso que o Corinthians trouxe na última janela, finalmente jogaram juntos, começaram a partida, né, contra o Palmeiras, no Clássico. E acho que a resposta foi muito boa, né? Acho que nem o torcedor do Corinthians talvez imaginasse que a resposta seria boa como foi. Vamos dar uma olhada antes de a gente começar a comentar aqui. Vamos dar uma olhada nesse campinho do Corinthians, o provável Corinthians para esse jogo contra o Bragantino, olha só. A grande notícia é a mesma equipe do Débora. É isso, deve repetir a equipe que enfrentou o Palmeiras, com Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Cantígio, Gabriel está suspenso, ainda não joga, William, Juliano, Renato Augusto e Gabriel Pereira, com o Roger Guedes na frente. Lembrando que o Adson está de volta, né? Está à disposição novamente, ficou um bom tempo aí afastado por causa de lesão. E o Jô não foi relacionado. O Jô não foi relacionado. E o Adson, assim, ele deve ficar como opção no banco de reservas. O que é que dá para falar desse Corinthians, Paulo? Porque o torcedor já está pensando, será que dá para chegar mais em cima um pouquinho, beliscar ali um G4, fase de grupos e Libertadores? O que você imagina para o futuro desse Corinthians e especialmente para esse jogo que promete contra o Bragantino, que ao contrário do que vinha fazendo nas últimas rodadas por causa da Copa Sul-Americana, né? O Bragantino claramente estava priorizando a competição em mata-mata, também deve usar todos os seus principais jogadores nesse jogo, Paulo. O Rafa fez uma colocação aí que isso é fundamental, né? O segundo jogo dessa equipe, né, junta, né? Não tem que contratar aquele cara igual aquele presidente antigo que falava a gente está precisando de entrosamento. Aí o cara fala assim, contrata esse cara aí que eu pago. É isso que você precisa agora, né? É isso que você precisa, o Corinthians precisa. Eu vejo o Corinthians num momento totalmente diferente. Totalmente apresentável para a sua torcida, né? Eu tinha até dúvidas do trabalho do Silvinho, né? Por tudo aquilo que ele vinha, né? Não vinha conseguindo, né? No time do Corinthians, em vários aspectos, mas aí quando você começa a adaptar jogadores com muita qualidade, entendimento de jogo, capacidade, né, de construção, que é difícil, se fosse de desconstrução é bem mais fácil, né? Marcar é muito mais fácil do que armar, construir, e aí você já vê o entendimento desses jogadores. Então eu vejo um entendimento muito grande do Silvinho, porque todo mundo acha que é fácil você trabalhar com jogadores com muita qualidade, com muita capacidade. É fácil, mas você não pode atrapalhar, e ele não está atrapalhando, né? As execuções que você vê, principalmente nesse jogo do Corinthians, nesse último, eu vi execuções boas, né? Mecanismos bem treinados, de muito movimento. É óbvio que é muito cedo ainda para a gente analisar friamente, né, todo o contexto da equipe, mas é um caminho andado, né? Um jogo difícil como foi, né, num clássico desse, e o Corinthians ter esse rendimento que teve, é de se analisar muito bem o treinador que está lá dentro. E tem um detalhe, né, Rafa? Era mais difícil cobrar o Silvinho com o elenco que ele tinha antes das contratações, porque não era um elenco que, principalmente do meio para frente, oferecia, assim, tantas opções, tanta possibilidade de fazer um trabalho tão melhor do que aquele que ele vinha fazendo. Acho até que a posição do Corinthians antes das contratações era uma posição bem correta. Sim. Acho que até acima do nível de time que o Corinthians tinha naquele momento. Hoje não. Isso é pesado para ele, né? Porque no momento em que o sarrafo, né, a expectativa era baixa, o Corinthians, bem ou mal, por mais que não tivesse um grande desempenho, né, deu uma escapada, deu uma respirada, pontuou e foi grudar nessa parte de cima. A entrada no G6, ela é anterior às contratações. É isso. Ou assim, é concomitante. Contratações estavam chegando, mas ainda não entrou no campo. Começou a entrar o Juliano ali primeiro, né? Mas o mais difícil para mim, na verdade, é administrar isso. A expectativa gerada pelas chegadas e o acerto dessa equipe, que é a nova. É a contratação do entrosamento. Sim. Ela vai vir com a sequência de jogos. E que isso aconteça, que os jogadores estejam bem fisicamente, vai ser pauleira a reta final. A gente sabe como
O Renato estava um tempo sem atuar, o Juliano há um tempo sem atuar, o Willian, apesar de muito bem fisicamente também, Roger Guedes na China. Então tudo isso influencia. É difícil cobrar desse Corinthians 2021, perdão. Só que já há exigência, porque os caras estão acima da média, né? E já deram essa resposta muito boa no derby. Sustentar isso não é tão simples. Transformar num time competitivo e regular não é tão simples. A tendência seria a gente projetar um Corinthians forte em 2022. Todos eles têm contrato, pelo menos até o fim do ano que vem, então isso faria mais sentido. Mas o futebol brasileiro não pensa assim, né? E o Corinthians já está ali no G6. Então é óbvio que ele projeta subir, atacar a própria posição do Bragantino, estão igualados, mas ele tem um jogo a mais, como atacar o Flamengo, buscar o Fortaleza. Vai ser sempre olhando para cima, pela grandeza, pelo tamanho e a exigência. Isso dificulta o trabalho do Silvinho, por mais que pareça contraditório. Os caras jogam bola, mas transformar isso novamente numa equipe consistente e confiável é pesado para o momento que esses caras chegaram no Corinthians também, tendo que retomar ritmo, tendo que conseguir sustentar o calendário do futebol brasileiro. Não é tão fácil assim. E a gente tá falando muito do quarteto e tal, mas a gente tem que falar também do Gabriel Pereira, que é um menino que parece que tem um futuro espetacular pela frente. Jogou com uma personalidade incrível contra o Palmeiras, uma canhotinha, né? É bom a gente ficar de olho. Vamos falar um pouquinho... Fala, Paulo. Não, só rapidinho sobre o Gabriel Pereira, né? E quanto é importante que esteja esses jogadores aí que chegaram. Claro. Porque se você coloca ele num time anterior, a pressão em cima dele não deixa o garoto à vontade, né? Livre como ele está agora. Por quê? Ele sabe que ele tem a capacidade, que ele tem entendimento, que ele é um jogador de muito futuro, só que ele está do lado de caras que sustentam isso, né? Que te dão para ele todas as oportunidades de jogo. Então é fundamental isso também. Não só a parte, né, esportiva dentro de campo, essas contratações, mas também para esses garotos que estão no Corinthians. E que também ajudam na parte técnica, né? Porque jogar ao lado de caras bons como esse que ele está jogando agora também ajuda demais quem está surgindo, como é o caso do Gabriel Pereira. O individual destravou o Corinthians ofensivamente. Exatamente. Olha, hoje foi um dia importante também para o Cássio, porque o Cássio vai completar nesse jogo contra o Bragantino 550 jogos com a camisa do Corinthians. É uma marca impressionante, não é mole. Ele vai se igualar ao Cláudio Cristóvão de Pinho. Sabe quem é? Cláudio Cristóvão de Pinho foi um grande atacante da história do Corinthians, jogou na década de 50, é até hoje o maior artilheiro da história do Corinthians. E o Cássio está se tornando o 7º jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians na história. E ele falou hoje sobre o futuro dele. Eles que mais vestiram a camisa do Corinthians, tem gente de peso, Rafa e Paulo, olha, tem Vladimir, tem Luizinho, Polegar, tem Ronaldo, Giovanelli, o goleiro, tem Zé Maria, Birubiru, só gente grande aí. Então o Cássio está entrando num hall de jogadores de excelência, assim, caras muito simbólicos na história do Corinthians, Rafa, e sempre em alto nível, né? Exatamente. O Cássio raramente tem maus momentos, assim, ele falhou aqui, ali, mas é jogo grande e o Cássio não falha, pode confiar que ele dá resposta. Mesmo quando passa por essa instabilidade assim, eu acho que o peso que ele tem, o tamanho que ele tem dentro do clube, porque exatamente ele, como um espelho, né, o que ele joga, o que ele reflete, são as conquistas, os momentos-chave, a final do Mundial, a defesa contra o Diego Souza, a arrancada na Libertadores até o título. Então, ele é muito marcante nos momentos de conquistas históricas recentes dessa equipe do Corinthians. Então, mesmo se tem momentos, se tem alguma fase em que as coisas não funcionem, é um cara que conta com enfim, a tranquilidade de retomar o momento em que ele possa não estar tendo o seu melhor rendimento. Se ele projeta chegar até os 40, né, e seguindo dentro do Corinthians, ele vai ainda subir um bocado nessa lista aí. Né? Vai. Chegou à 7ª posição junto com o Cláudio. Isso, e olha só, ele tá chegando a 550, mais um jogo ele iguala ao Vaguinho, chega a 551. O Birubiru tem 590, ou seja, ano que vem ele pode passar o Birubiru, que tem 590, o Zé Maria, que tem 598, o Ronaldo Giovanelli, que tem 602, e o Luizinho, que tem 606. Todos esses aí estão próximos. O Vladimir já não dá, porque aí já são 806 jogos. Teria que fazer mais 200. Aí ele tem que chegar até os 40. Mas no ano que vem, né, se o Cássio tiver uma temporada normal, participar de quase todos os jogos, como ele costuma fazer,
ele deve se tornar o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians em toda a história. Realmente são marcas fantásticas daquele que talvez seja o maior goleiro da história do Corinthians. Tem gente que acha que é o Ronaldo, né? É que ele está construindo ainda, né? Mas ele realmente está na história, um cara espetacular. Vamos mostrar o campinho do Bragantino. R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de R$100 a R$500 por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.